Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Justiça e Trabalho, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Para tornar esse programa mais acessível para todos, eu vou me apresentar. Sou Heloísa Guimarães, jornalista e apresentadora. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestindo uma camisa social listrada. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver, TRT-RN realiza roda de conversa sobre os cuidados com a saúde mental. O tribunal também lançou uma cartilha de combate e conscientização contra o trabalho análogo à escravidão. Corregedoria divulga calendário anual de correições nas varas do trabalho de Natal e do interior. E ainda nessa edição tem uma entrevista com Tuila Rego, diretora substituta na Divisão de Proteção de Dados Pessoais do TRT-RN. A gente vai falar sobre a ação que o tribunal realizou para conscientizar os próprios servidores da instituição. Então fique aí que o Justiça e Trabalho já começou. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região realizou uma roda de conversa para falar sobre os cuidados com a saúde mental. O momento faz parte das ações da campanha do Janeiro Branco. O adoecimento mental é cada vez mais comum em nossa sociedade e é preciso discutir o problema em todos os ambientes, inclusive no trabalho. Foi por isso que o TRT-RN realizou uma roda de conversa para servidores, magistrados e terceirizados. O objetivo foi discutir medidas de prevenção. Então, a saúde mental ela acaba sendo prejudicada, muitas vezes, porque a gente vai nessa lógica, né, de fazer as coisas com pressa e não entra em contato com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E o Brasil se destaca como um dos países com índices expressivos de adoecimento mental, motivo de preocupação para os profissionais da psicologia. Rotinas exaustivas e o imediatismo no dia a dia podem contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. No Brasil, a gente tem índices altos, né, desses adoecimentos em Natal, que é uma cidade também do Nordeste apontada como uma população muito afetada por essas enfermidades, né, depressão e ansiedade. No ambiente de trabalho, a atenção deve ser redobrada, pois normalmente é o lugar em que as pessoas passam a maior parte do dia. O professor doutor em psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte faz um alerta importante. Em resumo, a gente poderia dizer assim, para a questão da jornada de trabalho, que é uma coisa objetiva, nós precisamos ver em que medida o nosso trabalho está invadindo, eventualmente, impedindo que outras esferas da existência que são importantes possam igualmente florescer. A ação no TRT 21 fez parte do Janeiro Branco, campanha nacional de conscientização sobre a importância da saúde mental. O setor de psicologia aproveitou para lançar essa cartilha educativa. O material traz orientações sobre os cuidados que devemos ter para cultivar uma saúde mental equilibrada, especialmente no ambiente de trabalho. A ideia da cartilha é ser um material de psicoeducação, o que significa que a gente quer que as pessoas entendam o que é saúde mental, o que é adoecimento no trabalho, quem procurar quando você adoece mentalmente, o que fazer para se prevenir desse tipo de adoecimento, quais são as pessoas que podem adoecer. Entre as orientações para prevenir doenças como ansiedade e depressão estão a prática de exercícios físicos, lazer e atividades que promovem bem-estar. A gente fazer coisas que nos dê prazer, isso é uma forma da gente prevenir e ter um autocuidado, né? Se você gosta de fazer um passeio, uma caminhada, ver um filme, né? Isso são formas da gente também cuidar da gente, né? Dessa parte de saúde mental como prevenção. No dia 28 de janeiro, dia de combate ao trabalho análogo à escravidão, o TRT-RN, junto ao Ministério Público do Trabalho e outras entidades, realizou um lançamento de uma cartilha de combate e conscientização. Em 2025, a abolição da escravidão no Brasil completará 137 anos, mas ainda assim, casos de pessoas em situações análogas à escravidão são registrados. Um dos mais recentes no Rio Grande do Norte foi o de 9 trabalhadores resgatados em Salinas, na região oeste do estado. Desde que a gente começou a contabilizar, a gente tem cerca de 150 casos já com resgate. O que mais chama a atenção é que, ao lado desses casos de resgate aqui, nós temos no âmbito nacional
3 vezes mais de trabalhadores encontrados que são do estado do Rio Grande do Norte. Lígia Godoy, juíza do Tribunal Regional do Trabalho, explica que a sociedade ainda carrega uma ideia ultrapassada em relação à escravidão. Então, as pessoas não têm a noção de que outras práticas existem que são análogas à escravidão, como trabalho em jornadas exaustivas, situações degradantes. De acordo com o Judiciário, ainda existe um perfil de pessoas que são vítimas do trabalho análogo à escravidão. 90% são analfabetas em situação de vulnerabilidade social. São pessoas jovens, são pessoas vulneráveis social e economicamente, são pessoas analfabetas e, para uma grande tristeza, são pessoas pardas ou negras, a maioria. No último dia 28, data de combate ao trabalho escravo, o TRT-21 lançou uma cartilha de orientações que será distribuída em escolas, empresas e comunidades. Mostrando como é que é o trabalho escravo, como caracteriza, mostrando como é que as pessoas são aliciadas para esse tipo de trabalho e também os meios de denúncia. Então talvez aqui esteja o certo. Nós vamos distribuir nas escolas, nos sindicatos e nas boas empresas que não praticam o trabalho escravo. O trabalho análogo à escravidão é um crime previsto no Código Penal. A empresa ou empregador que for pego pode cumprir uma pena de 2 a 8 anos de reclusão, além de ser obrigado a pagar e cumprir com os direitos trabalhistas. A população pode ajudar por meio dos canais de denúncias. O principal canal de denúncia hoje você pode fazer no site do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte. Você pode ligar para o Disque 100. Você também, numa situação de emergência, pode ir à delegacia de polícia, a uma defensoria pública, ao Ministério Público Estadual, ao prédio do TRT ou qualquer justiça, porque nós estamos obrigados a mandar essa reclamação para o MPT e para a polícia. A Corregedoria do TRT-RN divulgou o calendário anual das correições ordinárias realizadas nas varas do trabalho da capital e também do interior. As correições começam no dia 10 de fevereiro e seguem ao longo de todo o ano. O trabalho é intenso, por isso, a equipe responsável já tem organizada toda a dinâmica das avaliações. 2025 começou e na Justiça do Trabalho muitos encaminhamentos já foram traçados, como por exemplo as datas das correições ordinárias realizadas em cada vara do trabalho da capital e do interior. A ação é coordenada por uma equipe da Corregedoria do TRT-RN, que ao longo de todo o ano acompanha e avalia cada vara do trabalho bem de perto. A gente tem que começar dizendo que correição não é uma punição, não é um algoz que vai às varas, né? Na realidade, a correição ela vem apoiar as varas. Ela vai lá, às vezes, olhar um processo que está impactando na vara, na produtividade da vara, e que o juiz não tem esse olhar macro como tem na corregedoria. O calendário é feito e divulgado para que a direção de cada vara consiga organizar todo o material que será avaliado. Além das varas do trabalho, os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania de Natal e de Mossoró também passam por correições. Ter esse calendário previamente é bom para a didática da equipe da corregedoria, que já se planeja, porque é uma semana, né, que ela fica dedicada só àquela vara. Olhar os processos, olhar os números, olhar as pautas de audiência, olhar as metas, o que está sendo cumprido, o que não está. Em 2025, o calendário de correições começará no dia 10 de fevereiro, iniciando pela Vara do Trabalho de Goianinha, na região agreste aqui do Rio Grande do Norte. Lá, o serviço vai durar uma semana, sendo finalizado no dia 14 de fevereiro. Depois disso, as outras 22 varas do trabalho do Rio Grande do Norte receberão a equipe da Corregedoria do TRT-RN. Com a definição das datas das correições, o calendário ficou assim. Em fevereiro, passam por correições a Vara do Trabalho de Goianinha entre os dias 10 e 14 e a Vara do Trabalho de Macau entre os dias 24 e 28. Em março, passam pelas correições a 10ª Vara do Trabalho de Natal entre os dias 17 e 19 e a 12ª Vara do Trabalho de Natal entre os dias 26 e 28. A Vara do Trabalho de Currais Novos passará por correição entre os dias 31 de março e 3 de abril. Já dentro do mês de abril, passarão por correição a 7ª Vara do Trabalho de Natal entre os dias 4 e 8 e a 8ª Vara do Trabalho de Natal entre os dias 28 e 30.
Já em maio, passam por correições a 4ª Vara do Trabalho de Mossoró entre os dias 5 e 9 e a 3ª Vara do Trabalho de Natal entre os dias 12 e 14. No mês de junho, passam pelas correições a 9ª Vara do Trabalho de Natal entre os dias 2 e 4, a 3ª Vara do Trabalho de Mossoró entre os dias 9 e 13, a 11ª Vara do Trabalho de Natal entre os dias 25 e 27 e a 4ª Vara do Trabalho de Natal, que passará pela correição entre os dias 30 de junho a 2 de julho. Já dentro do mês de julho, passará pela correição a 2ª Vara do Trabalho de Mossoró, entre os dias 7 e 11, a 2ª Vara do Trabalho de Natal, entre os dias 14 e 16, e a Vara de Açu e o Sejusc de Mossoró, entre os dias 21 e 25. Em agosto, será a vez da Vara do Trabalho de Caicó, entre os dias 12 e 15, e a 1ª Vara do Trabalho de Natal, entre os dias 18 e 20. Em setembro, será a vez da Vara de Ceará-Mirim, entre os dias 1º e 5. Logo em seguida, será a vez da 6ª Vara do Trabalho de Natal, entre os dias 8 e 10. E para encerrar o mês, será avaliada a 13ª Vara do Trabalho de Natal, entre os dias 29 de setembro a 1º de outubro. Em outubro, passarão por correições durante todo o mês a 1ª Vara do Trabalho de Mossoró, a 5ª Vara do Trabalho de Natal, o Sejusc Natal e ainda a Coordenadoria de Apoio à Execução, a CAEX. A ideia dessa gestão do nosso corregedor é que as varas recebam antes um apoio, um suporte, não só na semana de correição. A ideia é irmos a todas as varas aqui do Rio Grande do Norte para a gente dar esse suporte, esse apoio antes, ver o que está precisando, né, o que elas precisam. Então, nós já vamos começar por Mossoró. Em seguida, vamos a todas as varas. Nós estamos com um projeto muito bom de dar esse suporte antecipado, né? Não vai ser só a semana de correição, né? Nós vamos ter esse suporte pré, né? Não é uma pré-correição, na realidade é um apoio que nós vamos dar às varas para que quando chegar a correição já esteja tudo tranquilo. Agora vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com Tuila Rego, da Divisão de Proteção de Dados Pessoais do TRT-RN. É já, não sai daí. 28 de janeiro foi o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. E o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte realizou uma ação interna para conscientizar os próprios servidores e magistrados aqui do tribunal a respeito da importância de proteger os dados pessoais, não só deles próprios, como também do público externo, né, dos reclamantes, enfim, todo mundo que passa de alguma forma por essa instituição. Vamos conversar então com Tuila Rego, que é diretora em substituição aqui da Divisão de Proteção de Dados Pessoais, que existe desde 2022. E fala um pouquinho, Tuila, sobre essa ação que vocês realizaram com distribuição de cartilhas, né? Vocês foram de sala em sala para conscientizar as pessoas? Nós nos preocupamos muito em conscientizar o nosso público, os nossos servidores, os magistrados, sobre a importância de cuidar dos dados pessoais que a gente trata constantemente aqui, desde o início da recepção até a eliminação dos dados. E a gente trabalha com isso aqui na Divisão de Proteção de Dados Pessoais, mas nem todo mundo, todos os servidores, todo o nosso corpo técnico entende a importância, né? É tudo muito novo. Então, por isso a importância de trabalhar casuisticamente, na pontinha, né? Com cada um, tratando sobre isso. Inclusive, a política de proteção de dados pessoais do TRT-RN acaba de ser atualizada também. A cada ano nós precisamos atualizar e aí atualizamos a política que foi publicada exatamente no Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais ontem. Nós incorporamos nela várias regras, atos normativos, determinações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem rege, quem determina, quem zela, né, quem cuida, fiscaliza ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, nós trouxemos o que há de mais atual, né, em termos de proteção de dados pessoais no Brasil, para a nossa política de privacidade. E para quem está nos assistindo que não é da área jurídica, não entende exatamente o que é essa tal de proteção, por que essa proteção é tão importante? Quais são os riscos de um vazamento de dados pessoais? Tem os dados pessoais comuns e os dados pessoais, que eu vou denominar comuns, e tem os dados pessoais sensíveis, que na carteira
carteira, inclusive, a gente especifica isso. Os dados pessoais comuns, a exemplo do nome, CPF, e dados pessoais sensíveis são dados como dados de saúde, orientação de gênero, orientação política. Esses dados pessoais sensíveis, eles merecem uma tutela maior do ordenamento jurídico, né, que é a lei, a própria lei, e todas as normas que tratam de proteção de dados pessoais, e também uma tutela especial nossa, como quem vai tratar efetivamente os dados pessoais. Inclusive, o TRT-RN é o único tribunal regional do trabalho do país que tem uma divisão, né, específica para isso e, inclusive, tem sido reconhecido nacionalmente, né, por esse trabalho. Sim. O ano passado, em agosto do ano passado, teve um fórum nacional de proteção de dados pessoais que envolveu todos os tribunais trabalhistas do Brasil, praticamente todos. E nesse fórum ficou reconhecido tanto o fato que o nosso tribunal seria referência nessa formação de uma divisão própria de proteção de dados pessoais, com um corpo técnico específico e voltado para isso, e isso é referência para os outros tribunais. Então, uma das diretrizes desse fórum foi que os demais tribunais do trabalho criem um setor específico, com um corpo técnico específico voltado para dar cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dentro do tribunal. Porque viram a importância, né, e a relevância. Realmente, uma instituição desse porte trabalha o tempo todo com dados, como você explicou, não só o de vocês, como o das pessoas também que passam por aqui, né? Isso. Além de ser referência na formação de uma unidade técnica específica para a proteção de dados pessoais, o TRT-RN também é referência na metodologia que foi criada aqui, né, de forma pioneira e que vai ser replicada também, né, Tuila? Isso. Também nesse fórum nacional que ocorreu em agosto, nós fomos referenciados com a nossa metodologia aqui de mapeamento de dados pessoais. É uma metodologia bem complexa e nós fomos referenciados para nacionalizar essa metodologia em proteção de dados pessoais para todos os tribunais trabalhistas. Inclusive, essa nossa metodologia foi premiada pelo selo Judiciário Inovador do Conselho Nacional de Justiça. Tuila, muito obrigada pela sua entrevista, tá? E um bom trabalho aqui para vocês. Obrigada, Heloísa. Obrigada a todos. O programa Justiça e Trabalho dessa semana fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana, mas você já sabe, as ações do tribunal você pode continuar acompanhando através do nosso site oficial, do canal no YouTube e também das redes sociais. Até a próxima semana.